Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô, líderes do futuro! Alô, líderes do presente! Alô, líderes do passado! São todos bem-vindos! Liderai.com, o seu podcast de liderança. Por que .com? Entra lá, liderai.com, acesse o site, irmãozinhos. Vocês vão ver coisas incríveis. E para o podcast de hoje, nós temos a participação de André Wellington. Se apresenta, André. Fala, pessoal, agora é .com, é modernoso o negócio, né? Então, vamos aí, hoje vamos falar de mais um estilo de liderança, né, senhor Albino? Seguiremos a trilha, irmão. Wellington. Fala, galera, fala, pessoal, pessoas, seres humanos, todos os gêneros imagináveis da Terra. Todex, toda arroba. Estamos aí mais uma vez, mais um dia, com esse baita tema sobre liderança, mais um estilo pro nosso time. Liderai, irmãos, em busca do santo graal da liderança. Será que nós vamos encontrar Percival? Será que nós iremos encontrar Rei Arthur? Até onde nós iremos chegar? Sabe que seria legal fazer um programa sobre o Rei Arthur, né? Rei Arthur é uma baita de uma liderança, baita líder, né? No fim do dia, né, cara? Baita líder. Mas hoje, o episódio, a gente vai falar sobre mais um estilo de liderança da nossa série Estilos de Liderança. Mas antes tem o Lounge. Fica aí que tá bem? Tá bem legal. Começando mais um Lounge, nós vamos falar sobre as notícias da semana, sobre assuntos polêmicos e etc. Tem uma canelada aqui que eu queria só colocar, que o nosso primeiro e segundo episódio, né, foi sobre líder coercitivo, e muitas vezes nós trouxemos alguns aspectos que precisa dar uma corrigidinha, não é uma corrigidona. Vai ter um dos estilos que nós vamos falar, que é o líder agressivo. Então, alguns dos exemplos que nós trouxemos também entra no espectro do líder agressivo. Enquanto que o líder coercitivo é aquele que é o mandão, que é o teimosão que não gosta dos outros. Militar, né? O que façam o que eu digo e obedeçam, né? Mas não é o agressivo ainda. Mas a gente vai ter um outro episódio para falar do agressivo. Hoje nós vamos falar do democrático, né? Mas vamos falar de notícias. Acho que o que tá bombando aí na semana, até para fazer uma ponte com liderança, é o documentário da Marlene Matos. Nossa! Né? Acho que é um... Essa foi Marlene surpresa, não esperava você puxar essa. Surprise, motherfucker! Não, mas é porque eu achei bem interessante isso daí, porque eu tava vendo um podcast do... Puxa, eu não sei se... Sérgio Malandro. Podpah. O Sérgio Malandro falando que de um assunto lá, de uma história lá, que ela xingou o Papai Noel e ele ficou de cara, porque ele deusava o Papai Noel e tal. E acho que traz um pouco dos aspectos que estamos falando de estilo de liderança. Não quero dizer que ela é coercitiva, porque ela tem muitos aspectos do agressivo, né? Uhum. Mas também do coercitivo, porque ela é a dona da razão. Ela acha que ela é a certa, não tem ninguém mais, né, que sabe das coisas. E a famosa célebre frase dela, não sei se foi o André ou foi o Wellington que falou, que eu não suporto o quê? Ela fala assim: eu não sei ser condescendente com gente burra. Caramba, hein, Mas eu olha, diria ela, Caetano, assim, né, eu sou cara? exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou. Mas olha só, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas. Que isso, hein, cara? Vai ter os defensores, hein, Aí, cara? você faria tudo de novo? Vai. Sim. Cara, deu Então, resultado. assim, ela é um grande entendeu? exemplo Né? de coercitivo, né? Mas aí eu fico imaginando o seguinte: se fosse pra ela ser a empresária de um, sei lá, de uma artista que precisava ser disciplinada, talvez ela fosse uma solução. Agora ficar, tipo, quantos anos? Ficou mais de 10 anos, né? Dirigindo lá a Xuxa. 19, eu acho. Pô, precisava continuar assim com esse estilo, né? Que eu acho que é um ponto que a gente não quer entrar aqui no lounge, mas que no próprio artigo do Goleman você vai ver que não é bem qual é o estilo que é o certo.
mas quando usar cada estilo, né? E me parecia que ela não conseguia sair desse personagem. É, exatamente. É aquela pessoa que é difícil você ver um sorriso, né, cara? Mas funcionou, dava audiência, botava a galera na linha, né? Mas a gente não sabe, por exemplo, na época não era como hoje, né? Por exemplo, se fosse hoje, provavelmente teria acusações aí de, sei lá, assédio moral, alguma coisa assim, alguma denúncia. Anos 80 era selva, né, cara? Anos 80 era realmente cinzeirão na mesa e... Pé na mesa. Soco na cara. Soco na mesa, barulheira, gritaria, soco confusão mesmo, né, cara? Mas realmente, esse ponto que o André falou, cara, acho que hoje as coisas... as coisas aparecem muito mais rápido, né? Então não tem como você ficar escondendo isso, não tem como você esconder, porque um conversa com o outro, você tá fazendo gestão, por exemplo, de umas 15, 20 pessoas. Aí uma das pessoas comenta alguma coisa em casa. Aí, pô, sei lá, cara, a esposa ou o marido daquela pessoa vai lá e comenta com um amigo dela, comenta com outro, a hora que você vê, cara, isso aí já tomou uma dimensão muito grande, né? Então, realmente, o timing é algo que influencia bastante na propagação dessa informação, né? Porque hoje qualquer coisinha dessa, se surgisse um burburinho, se surgisse só qualquer que fosse uma suspeita que esse tipo de comportamento de fato acontecesse, isso aí já ia estar sendo investigado, entendeu? De alguma forma, entendeu? Alguém já ia ficar de olhinho ali. Sim. E o negócio já ia ficar interessante. Né? Esse episódio, na verdade, que ela fala um monte de coisa, ainda não saiu, sabe? Tá saindo um por semana lá no Globoplay, aí não sabemos quando vai sair. Saiu só a reportagem no Fantástico e tal. Eles conseguiram fazer uma boa divulgação do tema. A coisa que eu mais achei surpreendente dessa notícia, é que elas ficaram um tempão sem falar uma com a outra. Sim, e eu 19 anos. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria assim, ela iria chegar lá e pedir desculpa. Não. Ou pelo menos dizer assim, me arrependo e tal. E a mulher foi tipo um coração de pedra, foi né, aquele, eu sou assim mesmo, e funcionava assim. E é isso. Ela acha que ela tá certa, né? Eu não sei, tem muita gente, eu não sei se é o caso, né? Mas tem muita gente que é orgulho, né, cara? Tem muita gente que não assume o erro. Dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer, né? Tipo, eu fiz sucesso e... É muito engraçado. Porque o cara vai... Perdão, pode falar, André. Não, o Pânico, eu lembro de um episódio que eles tinham uma sósia da Marlene Matos, você lembra disso? Sim. Puta, e aí eles entraram... Era uma mulherzinha que era a cara da Marlene. Eles entraram na Band, tipo, tamo aqui com a Marlene Matos, não sei o quê, e eles chegaram até o escritório lá, tipo... Aí... E a atriz basicamente era só, tipo, ser cara fechado e não falar com ninguém, que era a Marlene, né? Porque ela fazia isso mesmo, né? Que massa. Qual outra notícia que nós temos aí? Olha, eu tenho uma notícia que eu achei aqui, que apesar de não ser muito do feitio do nosso podcast, mas eu achei bem interessante porque é uma curiosidade. Eu sempre achei que isso não teria essa consequência, mas é o seguinte, lá no site do G1 tem até o vídeo que mostra a ocorrência aqui, que diz o seguinte: trabalhador rural morre após beber garrafa de cachaça para ganhar aposta. Essa eu tava vendo hoje mesmo. Isso é boa. Também tem uma boa aqui, ó. Ludmilla surpreende, né, Bruno a trocar de carro. O cara morre, né, cara? Como alcoólico. O cara bebeu uma garrafa inteira de cachaça. Ninguém socorreu o cara, disse que o cara tava deitado na calçada. Isso é uma coisa que é pra se refletir, né, cara? A gente às vezes passa por uns caras deitados na calçada e... Acho que o cara tá só dormindo. Tá só dormindo, foi o que aconteceu. Daí você viu o depoimento do dono do bar? Não, ele tava aqui, já chegou bêbado, pediu a garrafa, bebeu, aí ele deitou ali, daí quando fomos ver tava morto. Tipo, porra. Porra, cara, como assim? O cara tomou uma garrafa de cachaça, todo mundo viu. E ninguém... No guti-guti, né? Ninguém acompanhou, pancada, né? O cara, meu. Tipo, ele foi dormir, aí ele já vai acordar, pô. Mas é isso que eu tô dizendo, as pessoas acham... Agora fazendo que é uma moral da história, né? A gente às vezes não percebe o real tamanho do impacto das coisas que a gente faz ou que a gente vê. Subestima. A gente acha que essas coisas não existem. Subestima. Sabe? Subestima. Vocês já perceberam a quantidade de ônibus que tem batido com trem? É
É porque os caras subestimam, o trem vai parar. O cara esquece que o trem, cara, não tem 20, 40 toneladas. Ontem eu tava passando, peguei o carro, saí de casa, aí passei perto do terminal de Santa Felicidade, tinha 5 cachorros atacando um corredor de rua. O cara tentando chutar, e o cara dava passo pra trás, os cachorros vinham pra cima, eu peguei, acelerei o carro e fui pra cima com a buzina dos cachorros pra afastar. Uhum. E aí o cara conseguiu se desvencilhar, foi um herói por um dia. Sim, mas, cara, ninguém faz nada, é isso que eu tô te falando. Eu quando passei com o meu cachorro, também, às vezes eu tô passando uma perrengue que o cachorro vem pra cima brigar com o meu, nenhuma alma viva vem ajudar, cara. Essa é a moral da história, cara. Não subestime o risco que outras pessoas estão correndo, faça alguma coisa. Não, só que briga de marido e mulher, não meta a colher. Aí, pronto. Não faça nada, então agora travou. Bugou o cérebro da galera. Tem que se meter. Não, cara, é sério. É umas coisas, às vezes a gente vê em supermercado, treta, né? De pai brigando, já vi, pai brigando com filho. Você sempre fica numa reflexão do dia com liderar. Dilema. A gente sempre fica num dilema, porra, se mete, não se mete. Às vezes cena de preconceito na sua cara, cena de agressão, cena de desrespeito, né? Fica aquele dilema, me meto, não me meto. E a maioria das pessoas deixa as coisas acontecer, passa batido, né? Tem que tomar cuidado também de não virar o justiceiro, porque daí a gente vai achar o nosso também. Porque tem de gente aí que anda morrendo. Pô, mas por exemplo, pega o cara que bebeu lá, voltando pra sua notícia. O cara tomou a cachaça lá. Pô, chama o SAMU, cara. Não custava nada, né? Não custava mais chamar o SAMU. Eu já vi o SAMU vindo aqui perto do McDonald's de Santa Felicidade, ver se um cara que tava deitado tava bem. Daí eles conversando lá com o pessoal do McDonald's, não, ele tá só dormindo e tal. Mas, tipo, alguém chamou porque ficou com... Tipo, será que esse cara tá bem? Né? Eu vou fazer, então, um contraponto aqui sobre isso, né? Que aconteceu, inclusive, saiu uma notícia hoje, tá? Como as pessoas me conhecem sabem, eu sou uma pessoa que gosta bastante de metal e heavy metal, e teve um show do Sepultura em Fortaleza, né? No dia 8, no dia 8 de julho. Que o Derek Green, que é o vocal, negrão, americano, mas tá no Sepultura desde 2003, acho, 2002, há um tempo já. Mais de 20 anos no Sepultura já. E esse cara foi... ele é foda, o Sepultura é foda. Vou no show dia 21 aí, sexta-feira, é nóis. E... na Ópera de Arame, então lá. E assim... Esse cara teve um cara que tava fazendo apologia ao nazismo na plateia. Nazistas. E além disso, ainda tava ofendendo o cara no palco, entendeu? Só que o que aconteceu? A plateia foi em cima do cara, velho. E o bicho foi agredido. Tiveram que tirar o cara de tanto que o cara tava apanhando no meio da galera. Então, além de depois ter que prestar depoimento, ainda apanhou, cara, de graça, entendeu? Então, assim, alguém se doeu com o negócio, entendeu? Já achou que não fazia sentido, e de fato não faz, né? Nada justifica, né? Mas, então, assim, André, teve alguém se doeu, entendeu? Os caras falaram, porra, nada a ver esse negócio, e vão pra cima. Então, a notícia saiu hoje na CNN ali, então... O mundo ainda tem esperança, cara. Você fez a sua parte como o herói do corredor, né? Que salva. E na verdade, a questão do cachorro, às vezes não era nem que tacar o cara, mas o cara ia dar uma bica no cachorro, o cachorro ia ser atropelado. Às vezes você fica olhando, tipo, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E dá! Mas o cara podia ser dá merda, igual você falou do trem. O trem vai pegar no ônibus, Pegou! Mas, tipo assim, às vezes não tem o que fazer, né? Às vezes precisamos até chamar o nosso especialista de trens. Nós temos o Rodrigo Dolenda. Pra perguntar o porquê que tem tantos casos. Porque teve essa notícia aqui do trem. Trem aqui da descida da Serra do Mar que ficou travado 9 horas lá e não ia pra frente nem pra trás, né? Foi tenso, imagina você lá. Isso é uma boa notícia pra nós debatermos aqui com relação a serviços, né? Mas também de quem é a culpa. Assim, André, mas o pessoal reclamando também, eu sei que 9 horas é ruim, eu sei que foi traumático, eu sei que é difícil, mas, pô, poderia ter caído o trem, né? Então tava todo mundo sentadinho no trem. Não, e outra então, coisa, cara, porra, tava tendo ciclone, a pessoa foi lá, né, cara? E é que eu acho que tem erro aí de quem
Foi, mas entendo também que às vezes a pessoa já pagou o pacote, já tá tudo Tem a combinado responsabilidade e tal, do transporte. mas o pessoal do serviço deveria ter Tá, a responsabilidade cancelado de quem autorizou, cara. De quem mediante autorizou o rolê, possibilidade de um risco, né? Que é o que a gente espera, por exemplo, nas companhias aéreas, né? Que é o que a gente percebe, na verdade. O quarto redundante não tá funcionando, cancela o voo. E eles têm feito isso. Né? Principalmente Congonhas, choveu, o cara já desvia você pra Guarulhos. Não tem Essa descida. semana a minha esposa foi para São Paulo, o avião atrasou 3 horas porque a asa disse que estava congelada. Aí os caras esperaram sair o sol. O tubo de Bernoulli não funciona. E não sei o que, tipo... Sabia, né? Sabia que tem um tubo de Bernoulli lá, né? Tem. Que serve pra medir tanto a velocidade da aeronave como o posicionamento dela. Daí se congela, o fluxo não consegue medir, daí... Exato. Fica com um instrumento a menos. Que é o que aconteceu com o avião lá da França, lá, não é? França, foi isso. Operar, ele opera, mas aí você fica com um sensor... Perde a referência. Perde a referência, né? Ótimo. Isso aí, Alguma pessoal. outra notícia? Porque o L tava falando da Ludmilla, não vamos cortar ele. Não, a Ludmilla comprou um carro novo e é isso, de 400 mil reais, pronto. E ela falou assim, abre aspas, new baby. É isso, pronto. Nós temos o Fofocalizando agora também no Fofocalizando, podcast. cara, aqui é assim. Olha que eu sou bom nesses temas, André é a área dele. Então, já que a gente entrou pra esse assunto... Posso soltar uma aqui, já que ele soltou uma, eu vou soltar. Solta. Mas eu queria falar... Xuxa... Mayara Card. Maíra Card. Maíra, por favor. Ela começou o movimento aí, que antes ela tava com a história do pão, né? Não coma pão, não coma pão, não coma pão. Agora é o coma sal. Faz bem sal. É mito que o sal faz mal pra saúde. Café com sal. O que vai ter agora de gente lucrando aí? Constantine, aqui em Curitiba, né? Pressão paga aí alta. Como é que é o nome? Exame de sódio aí. Aquele remédio lá, o Janomet. Remédio de pressão alta, Janomet. É Inalapril, cara. Inalapril, tem vários. Inalapril. Mas já que o Wellington provocou aqui o tema Fofocalizando, como eu sempre, há muitos anos, sempre fui muito bom nisso, assistir Cultura Inútil e Fofoca, a Xuxa, Angélica e Eliana vão apresentar o Criança Esperança, e a Mara Maravilha não foi convidada e ficou de cara. Caramba, gente, que momento, hein? Que baita momento. E eu vou lacrar aqui, posso lacrar? Vou dar uma lacrada. Só as loiras? Por quê? Quem lacra não lucra. Que isso. Quem lacra não lucra. Só as loiras faz o L. Só as loiras? Por que a morena baianinha não pode? O Maurício Meirelles, qualquer coisa que ele fala bobagem, ele fala faz o L, né? Já viu o Varanda Gourmet? Segue lá, Varanda Gourmet no YouTube, muito bom. Sou varandeiro. Segue lá também no Instagram, liderai.com. Liderai.com, irmãos. Bom, acho que não tem mais notícias, tem outras notícias. Fechamos aí? com chave de ouro, eu acho. Tá bom já. Então, pessoal, começando o tema da semana, nós vamos falar do estilo de gestão, o próximo estilo de gestão, que é o democrático. Não tem nenhum estilo que mais me tira da paz de espírito e do sério que esse aqui, gente. Enrolão. Polêmico. Caraca, mano. O cara não consegue definir nada, né? Pra mim, na minha cabeça, é o típico bunda mole, né? Esse aí desculpa, Albino, cara, de verdade, sim. Desculpa aí a franqueza, gente, mas tem um negócio que tem um gestor meu que falava que era assim. É claro que existem momentos e momentos pra isso ser aplicado, mas ele falava o seguinte, cara, no nível de gestão, dificilmente existe democracia, cara. Dificilmente existe. A questão do líder democrático aqui é o cara que, ele vai ouvir a opinião de todo mundo, ver o que faz sentido, o que não faz, né? Mas imagina, cara, se você precisa tomar várias decisões por dia, se cada vez que você for fazer isso, tem que reunir todo mundo, montar um fórum colegiado ali pra ver a opinião de todo mundo, não sai nada!
Não sai nada. O cara vira um puta de enrolão, cara. Tipo, eu vou ver. O próprio o texto do Goleman fala que é típico marcar reuniões para marcar outras reuniões. É a reunião que marca outra reunião, né? Cara, me dá um ranço só de... Desculpa aos que têm essa característica como dominante, mas me dá uma preguiça só de pensar, cara. Que é a primeira desvantagem. A primeira desvantagem apontada pelo nosso amigo chatbot GPT sobre esse estilo de liderança. Charles. É realmente a tomada de decisão. É o Charles. É a tomada de decisão mais lenta aí, né? Que antes de tomar a decisão, o cara precisa fazer a reunião, o cara precisa informar todo mundo, o cara precisa ver o que o pessoal acha, né, pessoal? O que vocês acham? Se eu fizer isso e tal, isso aqui. Eu acho que tem momentos que até valem se você quer demonstrar para sua equipe que você faz parte do time, que eles participam da decisão. Agora, toda decisão o cara precisar fazer isso, aí a empresa vai ter consequências, cara. Né? Não vai andar, né? Imagina se todo mundo for assim, cara. Imagina se todo mundo tiver a mesma ideia. Não, vamos parar de fazer um fórum aqui pra ver a opinião de todo mundo. Eu acho que coisa é quando a gente tá falando de comunicação, entendeu? Quando a gente tá falando de comunicar. Aí, eu acho que comunicar faz sentido, você envolver todos os envolvidos aí, colocar todos os envolvidos na mesma página, beleza. Ou construir consenso. Exato, entendeu? Mas já meio que encaminhando igual o relator, né? Vamos com o relator. Com pauta-chave, entendeu? Não pode ser pra tudo, cara. Mas você concorda que às vezes você não sabe a solução? Aí você precisa construir um consenso e precisa fazer um brainstorm e tal, sei lá. Gente, eu não sei a saída, vamos trazer ideias aqui. Só que vai ter um momento ali que você vai ter que virar a chave e vai ter que tomar a decisão. Eu fico imaginando muito assim, é que nem nesses filmes aí que aparece o rei, lá na época medieval, né? Tem o conselho, tem lá os generais, o conselho de guerra, os conselheiros e tal. Todo mundo dá pitaco. Tem uns caras que brigam com o outro e divide pela metade e a maioria quer uma coisa e daqui a pouco muda de ideia e tal, e o rei fica quieto. Mas tem uma hora que o rei chega, levanta e fala, gente, por tal motivo nós vamos fazer tal coisa. E tá feito. Agora imagine se o rei erguer a mão e fala assim, ai gente, vamos votar então pra tomar decisão. Ô Bino, tem um negócio, cara, que eu ouvi numa empresa que eu trabalhei e eu achava demais. Era num tom de brincadeira, mas era um tom de brincadeira que você sabia que tinha um fundo de verdade. Que falava assim, gente, isso aqui vai ser o que a gente chama de decisão participativa. Vocês participam e a gente decide, entendeu? Então era uma parada mais ou menos assim. Porque, beleza, o que vocês acham disso? Pô, legal, entendi o ponto de vocês, mas a gente vai seguir por esse caminho aqui, ó. Tá, beleza? Não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Não, acho legal, pô, decisão... Seria legal, mas como eu que decido, não vamos fazer exatamente. Diferente. Então, cara, essa famosa decisão participativa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi gente utilizar esse estilo momentaneamente. Eu mesmo já usei. A gente pode até não... como eu falo, às vezes pode. Isso. Podemos até entrar em alguns momentos, explicar aí o nosso próximo tema, falar em que momentos que entra. Mas antes eu queria trazer o seguinte. Os caras que tem esse dominante, e vamos chamar de dominante assim, sei lá, se a cada 5 dias da semana aí, de segunda a sexta, o cara é mais do que 3 dias isso, é dominante. Pra qualquer estilo que nós estamos falando aqui, desde o coercitivo, qualquer outro, tá? O cara que é dominante e democrático, me desculpa, ou ele tem uma dificuldade de entrar em conflito com as pessoas, ou ele tem, assim, desconhecimento total do que fazer. Porque eu vou te dizer, eu já usei esse estilo em momentos em que eu estava ou numa área nova, numa empresa nova, num assunto que eu não dominava. Por exemplo, eu assumi controles internos quando eu fui para Votorantim, eu não sabia nada de SOX, de PCOB, não sabia de nada. Como que eu ia ser como que ia ser um líder coercitivo de um tema que eu não podia opinar? Aí você então, colocou um ponto importante pra gente discutir. O quanto esse tipo de liderança consegue ocultar incompetências e deficiências do profissional, né? E tem profissionais, principalmente os tartarugas em cima das árvores, já juntando temas aí, eles que seguem esse estilo. Seguem bastante esse estilo, né? Tipo, vem um problema, o cara vira pra equipe e fala, não, pessoal, o que vocês acham aí? Não gostei disso aí. Mas falem mais. Ô, fulano, o que você achou da decisão do ciclano? Não concordo. Mas por que você não concorda? Aí quando termina assim, então qual é o consenso da equipe? Ok, vamos fazer isso então.
Gostei, pessoal. Parabéns. Parabéns aos envolvidos aí. Que eu não acho que é errado o líder fazer isso, porque a gente não pode imaginar que o líder tá só na posição de sentar, tomar a decisão e todo mundo obedecer. Por quê? Lembra lá quando a gente tá falando do coercitivo? Ele não é autoritário, né, cara? O nível de envolvimento e empowerment cai. E ó, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma briga pessoal ao longo da minha carreira com pessoas que me procuram e falam assim, ó, Albino, terminei o material, está na sua caixa de e-mail, você pode verificar? Isso me soa meio assim, sabe? Tipo, você imagina que o cara do McDonald's o cara terminou de montar o quarteirão. Ele chama o gerente e fala assim, viu? Terminei de montar o quarteirão, dá pra você dar uma verificada? Então o gerente ele vai verificar todos os sanduíches da loja lá? Me soa assim meio que transferir responsabilidade, sabe? Já fiz aqui, hein? Já fiz, cara. Eu tenho brigado isso ao longo de toda a minha carreira. Toda vez que o cara faz uma dessa comigo, assim, te mandei lá, consegue dar uma verificada? Eu falei assim, não me manda. Me marca comigo mostra 10... agora. Me mostra agora. Ou marca 10 minutinhos e você vai me apresentar. Porque daí a gente vai discutir. Aí o que acontece? Eu sou um cara que tenho toque de ler meus e-mails. Mas tem dia que não dá, amigo. Não dá. Tem dia que vai ficar 50 e-mails sem ler. Aí então o cara me manda uma dessa nesse dia, o negócio atrasa, ele vai jogar a culpa em mim ainda. Não, já tava na caixa do cara lá, né? Ô fulaninho, e aí aquele negócio do material, eu tô precisando do material. Então eu te passei, mas você não revisou. Eu já vivi no passado gente da minha equipe que tentou fazer aí um gata-gatame comigo aí, entendeu? Tipo, virar o jogo ali. Só com um golpe de judô. Eu já passei a bola pra você. Se você não chutou... Passei a bola pra você não cabeceou, você não chutou. Pô, como é que é? Pera lá, companheiro, né? E daí, assim, eu acho que o estilo democrático, em determinados momentos, ali tá no texto, fala também, quando você tem uma equipe muito talentosa, cheia de brilhos, né? Profissionais mais seniors. Só que o teu papel ali de ser a palavra final, de ser o moderador, não pode deixar de existir. Nós não podemos ser um democrático que o cara é um colega. É um estilo meio inglês. Esse dia eu tava lendo, achei bem interessante. Depois a gente pode até trazer aí os estilos de liderança em países, né? O estilo inglês, que é muito praticado na Inglaterra, ele é um líder por redes, né? Então... às vezes não tem essa figura da autoridade máxima que fala, mesmo o cara sendo o chefe do departamento, às vezes tem um cara lá que é o especialista em Ishikawa, por exemplo. A palavra final é dele, mesmo que o gestor seja o gestor. Agora, eu não acho que isso funcione. Você tem que ser o moderador, porque às vezes esse negócio de democrático é luta de egos. Tem muita gente talentosa, preciso ouvir todo mundo. Aí já mora um problema, muita gente talentosa é um monte de ego. E aí como que você vai fazer? Qual é a chance do cara que é mais persuasivo levar a decisão da democracia pro buraco? Vide aí as nossas eleições. Mas é o que eu ia falar, cara. O problema da democracia é que é a ditadura da maioria, entendeu? Então, assim... Na prática, eu acho que a grande questão aqui, até falando do lado teoricamente bom aqui do democrata, que a gente tá meio que demonizando aqui o cara, né? Mas acho que o ponto aqui é que esse cara ele tem que ter um papel de ouvir todas, caso ele tenha uma equipe aí super de alta performance, o cara, galera, porra, muito boa, o que, sendo muito honesto, é difícil de acontecer, tá? Olhando pro mercado aí, é raro de acontecer. Cara, muito difícil, tá? E, assim, vamos supor que ele tem esse cenário, tá? Que ele tem um time, porra, pica. Super, time brabo, brabíssimo. Tropa de elite. Nesse ponto ele vai ter que ser muito mais, que a gente falou, um pouco mais de mediador do que de fato... orientador, né? Do que de fato usar aquilo como uma democracia. Mas é de dar a percepção que todos tiveram as suas ideias... ouvidas, né? Tiveram as suas percepções de fato. Inclusive a oportunidade de se expor
Exato. E aí tem uma questão de vulnerabilidade, né? Porque assim, cara, não adianta nada você... Porque assim, se eu tô falando que eu tenho uma equipe super talentosa, todo mundo tem que colocar na reta, entendeu? Porque assim, eu tô falando que todo mundo tá se expondo, todo mundo tá colocando um ponto dele que o cara que é tão talentoso quanto ele chegar e falar assim, porra, nada a ver com o que esse cara tá falando, entendeu? Mas é uma questão ali que, puta, eu vejo que é uma situação muito pontual e que, de qualquer forma, aí um ponto que é mais complexo aqui, esse cara sempre vai ter que meio que se provar tecnicamente, comportamentalmente, politicamente, que esse cara ele não é um par deles realmente, entendeu? Porque senão, se eu sou só o mediador da conversa, cara, qualquer um serve, cara. Eu coloco um cara de outra área ali, um isentão pra poder fazer essa mediação pra tomar uma decisão e tá resolvido, entendeu? E isso que você tá falando é muito comum. Não é todo lugar, mas é muito comum no estilo de administração da Inglaterra, porque eu tava vendo um cara comentando que ele trabalhava lá numa área lá, né, como fazendo um intercâmbio, né, ele tava como expatriado lá. E ele falou que ele demorou 3 meses pra descobrir que o verdadeiro chefe do departamento era um outro cara lá. Porra, como é que pode, cara? Porque ele falou assim, não, a liderança, a decisão das coisas pareciam vir daquele cara, mas aquele cara lá ele não era o gestor, mas ele era um cara muito experiente. E o gestor tava ali tomando decisão. E isso que eu acho que é um ponto de atenção, porque o líder democrático, ele fica muito tempo envolvido com essas questões e ele esquece de ser gestor. E lembrar também que o gestor ele tem um papel de ser referência, né? Não um papel de ser mediador, entendeu? Então, assim, mediador é uma das atribuições dele, ou uma das responsabilidades dele dentro de um time, né? Mas a referência da área tem que ser o fulano. Eu não posso falar, por exemplo, chegar, o Albino, gerente de planejamento e melhoria contínua lá. Eu vou falar com o analista dele, que é a referência da área. Não pode ser, cara. Não pode ser. Pois é. Quem toma a decisão é o cara. Então, se eu organizo as conversas ali com as pessoas do time, beleza, vejo se faz sentido. Mas, cara, nós tomar a decisão é com o cara. O cara não pode virar um intermediário e também o cara começa a virar piada, né? Pros pares, pra outras pessoas, porque o cara começa até aquela respostinha. Tem uns que falam assim, não preciso ver com o meu chefe, e aí o cara, não preciso ver com a minha equipe. Né? Aprova isso aqui. Porra, como assim, né? Tô com um produto assim. A gente aprova? Podemos mandar? Preciso ver com a minha equipe aí, ver o que o pessoal acha. Tipo, não, tem hora que você tem que... Não, pode aprovar, pode mandar. Né? Porque senão os pares começam a olhar e falar assim, o cara não aprova nada, eu vou falar direto lá com o analista. Ou então na reunião o cara só leva o segundinho sempre, e o segundinho é que fala. Eu quis evitar o segundinho. Mas... Pra quem não sabe, o segundinho é o braço direito do gestor, né? O segundinho sabe tudo, o segundinho toma decisão, o segundinho... Pô, então por que eu tenho esse cara, eu não tenho um segundinho? E aí o cara começa a se queimar, a primeira lista que sair, o cara vai pra fita. É mandado embora fácil, né? É um dos motivos lá de ser As armadilhas. Nas armadilhas, uma dessa, você virar um intermediário. Então assim, vamos listar aqui quais são as situações que a gente acha que seria interessante utilizar o estilo. Não que o cara... Eu não acho, vou falar pra vocês, não acho que a pessoa deveria adotar isso como um estilo permanente. Todo cara que eu conheço que tinha esse estilo permanente era um bunda mole. Bunda mole? Polêmico. Tem que dar uma polemizada, né? Mas por que bunda mole? Vou explicar. É o cara que não toma decisão de nada. É o cara que, não se posiciona. Mas é enrolão mesmo, cara. É enrolão, porque... Aí quando você precisa... O que é o ponto negativo aí? Você precisa de uma decisão. Você precisa reagir rápido. Esse não é o cara. Esquece. Se a tua área precisa de uma ajuda desse cara de outra área lá e o cara precisa tomar uma decisão rápida, não vai tomar. Né? O cara tem que ter esse feeling de quando ele tem que ser democrático, quando ele tem que ser coercitivo, né? Porque é importante também a liderança democrática para dar autonomia para a equipe se sentir jogando, né? Porque também, o cara vai lá, toma as decisões, só ele que vai lá na reunião com o diretor, não sei o que ele decide, ele só vem aqui para nós e fala o que é para fazer. Ele não fala nem por quê.
Então, assim, Pois é. não seja esse gestor também que... Ô, pessoal, vou lá na reunião lá, beleza? Daí volta, não fala Filtro nada. de demanda, né? Não discute com ninguém, não explica o que está acontecendo, a direção, quais são as dúvidas, o que decidiu, o que não decidiu. Só chega lá e fala, não, pessoal, continua fazendo aí que tá tudo certo, pode deixar comigo aí. Meu, você vai se queimar também. Eu acho que o democrático, a versão positiva e sadia, é manter a comunicação nas duas vias e não deixar de ter o seu papel. Então é trazer a realidade, pensar muito em Simon Sinek sobre o círculo dourado, né, o propósito. Traga sempre o propósito à mesa. Comece pelo porquê, né? Comece pelo porquê. Desenvolva o empowerment das pessoas e tenha parceiros que vão dividir as preocupações contigo e não meros executores. Quando você não é democrático, que é o coercitivo, ele tem um bando de executor que faz que nem já tava falando aí. Tipo, ô chefe, mandei e-mail pra você, você pode dar uma verificadinha lá depois, você me retorna? Pô, o que é isso? Eu virei etapa do processo? Faz você. Você pode separar também, Faz por você. exemplo, Eu te pago? Como assim? A decisão não isso, cara. ser tomada, Porra. a decisão não ser tomada de uma forma tão democrática, você definir o que vai ser feito e discutir às vezes a maneira de Ótimo. ser feito. Pensar democrático e executar autocrático, né? Na hora de executar um plano, vamos ser coercitivo. O plano não tá aí, gente? Os prazos não estão aí? A Bora, vamos meta, colocar né? a faca na boca e O vamos embora. tempo, o prazo. Agora, a hora de... Vamos pensar no PDCA. A hora do P é a hora de ser democrático. A hora de planejar, de desenhar as coisas é a hora de ser democrático. Agora, a hora de executar, não dá, cara. É marcha ré, cara. Como que pode, na hora de você você executar, você parar toda hora? Ai, gente, será que faz sentido mesmo o plano? Nossa, não dá, vamos já voltar. gastou o tempo ali, né, cara? Já foi. Mas por mais que pareça esquisito, mas isso acontece com toda hora, cara. Acontece com mais frequência do que a gente imagina. Tipo, às vezes a galera... E esse ponto, cara, da galera querer ficar mudando de opinião no meio do caminho, cara, é porque não teve uma definição muito clara mesmo, entendeu? Porque se o negócio tá muito claro no próprio planejamento daquela demanda, cara, você confia naquilo, você vai fazer, cara. Você vai baixar a cabeça, você vai fazer, só vai mudar, cara, se, acontecer alguma coisa muito fora do previsto, né? Então, realmente, aqui é um ponto que precisa dessa firmeza. Porque senão, cara, a chance de a gente começar a ter muito retrabalho, mudar toda hora, porque agora eu pensei no negócio lá e puta, vamos mudar? Não, cara, agora vamos seguir com esse negócio aqui, depois a gente arruma, porque senão não termina nada. É aquela história de ter muita iniciativa e pouca acabativa, entendeu? A gente tem que gerar resultado, cara. Senão... Acabativa, essa é boa. Mas cara, pô, dá uma raiva esse negócio. Tem uma iniciativa aqui, uma iniciativa lá, cara, e acabativa que é bom nada. Tem um outro risco também, viu, Wellington? Que você falou lá no comecinho do bloco, falando que é bem raro a gente pode ter uma equipe boa, não tá falando que não tem uma equipe boa, mas é raro ter uma equipe que todo mundo é alta performance, ou que todo mundo é bom em tudo. Então, o que vai acontecer? Quando você abre muito essa voz democrática aí a todo momento... um dos insumos necessários é ter boas opiniões. E se você, como gestor, começa a perceber que não vem as boas opiniões, não adianta você ficar lá tentando tirar água da pedra. Pior, vai sair uma ideia ruim. Nossa, isso é importante mesmo. Como é a sua equipe, né? Como é a sua equipe. Então tem o teu estilo, mas também a equipe fazer essa leitura. Permite. A equipe permite isso? E para esse tema, André, às vezes a equipe é muito madura para determinada situação. Aí uma situação é nova. Essa situação ninguém domina. Como que você vai ser democrático? Como é que você vai fazer agora? Agora eu lascou. Porque você só consegue ser democrático na situação que todo mundo conhece o cenário, entendeu? A gente falou lá do líder coercitivo, a importância dele no momento de crise. Por exemplo, no momento de crise, o líder democrático é péssimo, né? Péssimo, claro. E que momento que ele é bom, democrático? Eu acho que quando você vem com projetos de estímulo à inovação, planos de melhoria, criatividade, aumentar o envolvimento das pessoas, desenvolvimento pessoal. Quando você tem tempo, né? Quando são decisões de longo prazo. Ultimamente o mundo tá sem tempo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas aí, deixa eu fazer uma provocação aqui. Então talvez esse cara, ele não esteja melhor alocado, de fato, nessas áreas que demandam mais criatividade, porque assim, como que eu vou colocar um cara desse no contas a pagar?
No saque. Com certeza. Não tem como, entendeu? Eu vou perder o cara. Tipo, eu vou queimar o cara, entendeu? Porque acho que a gente tem que... Na produção, não dá. Não dá, entendeu? Porque, de fato, nessas áreas que são, né, como o Albino tá bem familiarizado com o tema, né, que são mais transacionais, né? Esse tipo de área que você tem um negócio muito claro pra entregar, cara, não dá. Porque, assim, normalmente esse cara, ele pode ser que tenha uma veia muito forte aí de trabalho de convencimento e tudo mais, que ele consiga unir as pessoas ali pra conseguir gerar uma ideia legal. Porra, que ideia legal que esse cara vai gerar no financeiro, entendeu? Porra, no quanto você vai receber lá. Numa conciliação bancária. Pô, deixa eu fazer esse balanço. No lançamento aqui. Contábil, na contabilidade. Cara, tipo, puta, lá pra lançar uma nota, entendeu? Tipo, não tem como fazer, entendeu? Então, nesse caso, acho que até é um trabalho da segunda camada de gestão ali, dos líderes de líderes, né? É desses caras de saber colocar essas pessoas nos lugares certos, né? Porque senão a gente acaba queimando esse tipo de profissional mesmo, cara. É muito complicado. E pra finalizar o episódio, um momentinho Abujanra, né? Vamos começar com as perguntinhas capciosas, né? As perguntinhas capciosas. Wellington, hoje eu vou fazer a pergunta pra você, Wellington. Wellington, que momento você deveria ter sido, né? Houve um momento que você acha que você deveria ter sido democrático e você acabou não sendo e depois se arrependeu como líder? Sim. E por quê, né? Não precisa contar o momento, mas tipo assim, explica um pouquinho os teus sentimentos, o que você sentiu na situação. Já aconteceu, tá? Eu lembro de 2 vezes aqui na minha cabeça. Na primeira eu achei que eu tava certo mesmo, e na segunda eu tive certeza que eu tava errado nas 2 vezes, tá? Que eu deveria ter agido de maneira diferente, tá? Mas eu acho que a questão aqui foi muito mais do momento de querer mostrar mais serviço do que deveria. E pra isso, eu falei, não, cara, eu vou dar um de Follow My Guts aqui, vou seguir o instinto. E, cara, beleza, isso aqui mesmo, só que eu conhecia pouco daquele cenário. E aqui é o que você tinha comentado. Eu tava numa área nova. Eu tava numa área que eu queria mostrar muito serviço e falar, não, cara, pô, isso aqui, vamos matar no peito aqui e fazer. Mas só que aí o que acontece? Quando você faz isso sem conhecer o ambiente, pelo menos com os detalhes, aqueles pontos que você precisa de fato conhecer, cara, você vai dar na trave, entendeu? Você vai acabar... Você não conhece muito bem a cultura da empresa, que foi o que aconteceu nas 2 vezes, foram em mudanças de empresa, então eu tava acostumado com ritmo, e aí depois cheguei era outro, e eu falei, não, cara, isso aqui faz sentido, porque na minha cabeça era assim, tô alinhado com a estratégia, bora fazer. Joguei a cultura no ralo, falei, não, foda-se, vou fazer do jeito que a gente tem que fazer, e aqui é aquele negócio que a gente já comentou, né? Deixei um rastro de sangue no caminho, e aquilo me marcou, de alguma forma, entendeu? Então, eu poderia ter envolvido mais gente pra poder seguir, possivelmente o resultado seria o mesmo, ou então não tão bom quanto foi, tá? Mas assim, mas a questão é que uma coisa que a gente já falou um tempo atrás, né? Tanto o Albino quanto a Net já comentou aqui. Quando você começa a subir, a tua entrega técnica, ela impacta um pouco menos do que o político /social dentro da empresa, né? Então, você fica com uma marca que você é um cara que em todas você é muito agressivo, que tem uma comunicação violenta e que é um cara que não ouve as pessoas. Então, nesse ponto eu sofri bastante, tá? Então, foi algo que eu errei 2 vezes pra poder aprender, mas eu só percebi que foi um erro na segunda. Porque na primeira, eu ainda falei assim, não, porra, eu fiz certo, cara, tava certo. Mas na segunda vez que eu fiz e o resultado foi meio... A percepção alheia foi meio parecida, aí eu percebi que realmente não deveria ter agido dessa forma. Legal isso que você falou, que me faz perceber, assim, que apesar de a gente ter criticado um pouco o estilo democrático, ele é nitidamente, de maneira genuína, uma habilidade que só os líderes são capazes de executar. Só o líder tem essa capacidade de resignação de chamar 10 pessoas, ouvir as 10, propor uma média entre eles, confiar neles, e se der tudo errado, a culpa é sua. Se der tudo certo, é sucesso de todos. Do time. É do time. E realmente, cara, é de você se colocar nessa posição vulnerável, porque é muito difícil, né? Então,
Esse foi um ponto que eu deveria ter feito diferente. Eu entendo o contexto do momento, que tinha uma questão que era relacionada à velocidade, a timing de entrega, mas, cara, eu deveria ter equilibrado de uma outra forma, entendeu? Eu falei, não, puta, não vai dar tempo de fazer. Qual que foi a decisão? Eu falei, cara, eu tenho que tomar decisão. Ou eu faço, ou eu vou o time e vou atrasar. O que eu fiz? Cara, vou fazer. Vou fazer e depois eu vejo o que acontece. Então, né, pro bem ou pro mal, foi um aprendizado, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto foi um aprendizado bem importante aí pra mim. Andrezão, tua vez, hein? Meu jovem, você, se teve ou se eventualmente tiver um líder que você perceba que é democrático e ele esteja com essa pegada meio enrolona, como que você vai agir nesse momento? Vamos supor que o cara você já tá uma posição de liderança, esse cara tá acima de ti. Como que a gente age, cara? Cara, eu acho que você tem que assessorar o máximo possível para que a decisão dele seja a mais rápida possível. Eu não me vejo dando um feedback, tipo assim, você tem que ser menos democrático e você tem que ser mais coercitivo. Olha o posse mijando no cachorro. Eu acho assim que aproveite essa oportunidade quando o seu líder é democrático e mostre a decisão mais redonda e mais mastigada possível para que ele tome a decisão de forma mais rápida e efetiva possível. Eu agiria dessa forma. E ajo dessa forma em ocasiões em que é colocado de uma forma democrática questões para a minha decisão e a minha opinião, né? Eu tento já trazer o mais... Assim, da forma que... Como você espera que um diretor ou que o seu chefe, se é um coordenador, você tem que pensar assim, como você gostaria que a informação chegasse pro cara, né? Já assim, eu faria assim, por causa disso. E é isso. Não abra mais o leque, não torne a decisão que já foi passada de uma forma democrática novamente democrática. Já leve meio que a decisão meio pronta, eu acredito que essa aqui é a melhor, vamos fazer assim que... É tipo limitar o escopo também, não ir democrático demais aberto. Isso, já que foi jogado democrático para você, fecha você a decisão, né? Não abre mais, porque esse que é o grande problema, eu vejo. Tipo assim, as decisões vão se abrindo. Nós podemos comer no Mac, no Bob's ou no Burger King. Democrático, escolham. Né? É democrático. Só que se você fala assim, onde vocês querem comer em qualquer lugar do mundo? Nossa, deixa eu ver, Torre da Torre Eiffel, vamos lá. Tem que fechar, tem que facilitar, né? É isso. Boa. E agora, o André que vai me perguntar. O interessante é que eu ia perguntar pro Albino nesse sentido, como ele agiria com um líder democrático. Mas como o Wellington cortou... A gente tá indo bem nessa, a gente tá sempre se atravessando. Só que eu acho, cara, que é interessante. O Albino é um cara mais prático. Como o Albino, você lidaria com um líder... muito democrático. Por exemplo, você começasse a te irritar a democracia e o cara tomasse decisões muito lentas. Como que você... eu tenho a ideia já. Faria? Essa é fácil. Eu te dou até o direito de fazer outra pergunta. Eu ponho o cara para se expor em entregas individuais, por mais que ele seja líder. Isso aqui eu quero que você faça, você vai me apresentar, é você que vai definir, eu faço ele fazer trabalho solo. Porque eu preciso entender se é dificuldade de entrar em conflito, é dificuldade técnica ou ele não sabe executar as atividades. Não tem mas isso você vai fazer com o teu diretor? Você tá falando pra baixo. Não, ele tá você tem alguém da sua equipe. Legal. Eu falei do seu líder, mas a pergunta ficou melhor. Você já melhorou a pergunta. Se fosse alguém da sua equipe que você percebesse que é muito democrático, estivesse atrasando a sua área. Aí eu ia chegar pra ele, o cara é da minha equipe e eu sou gestor dele, vem cá, amigão, seguinte, esse projeto aqui é você que vai tocar. Não sei o que eu vou falar com o fulano, não. Eu quero ver a tua opinião. Eu prefiro correr o risco numa entrega de descobrir se esse cara consegue sair desse estilo e vou ensinar ele a navegar nos estilos. Eu nunca também acho que eu deveria chegar pra ele e falar assim, eu acho que você tá sendo muito democrático. Não, né? Exato. Acho que soa mal. Agora, eu vou falar o contrário, o que eu quero. Assim, olha, eu acho que você tem que se impor mais.
E aí depois eu ia dizer assim, olha, eu vou te dar essa demanda aqui que eu quero ver você desenvolver essa sua capacidade de definição. Eu preciso que você defina as coisas. Então eu ia colocar o cara numa demandinha que ele ia ter que puxar. Agora, você quer que eu responda o inverso? O cara ser o meu chefe ser assim, democrático? Aproveita. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o sentimento de gente que não suporta o democrático, que atrasa tudo, é ficar quieto. Geralmente fica quieto. Porque você sabe que se você entrar a democracia demora porque você tem um embate de opiniões. Então, assim, numa situação de eu querer agilizar, eu ia aceitar o que o primeiro dissesse. E eu não ia pôr minhas opiniões. E é um caminho ruim, porque daí o que acontece? Não funciona a democracia. É, na verdade, uma autocracia podada, né? Porque daí eu querendo dar velocidade, a primeira coisa que me disserem eu vou lá e vou executar. Então, se eu tenho um chefe que é muito democrático e a equipe é muito polêmica, eu já tiro minha voz. Eu nem vou dar minha opinião. Isso é ruim, veja, então, porque o líder democrático perceba que às vezes alguém na equipe vai ficar sacudo com essa situação e vai deixar de falar o que pensa. Vai aceitar qualquer coisa, né? Vai aceitar qualquer coisa. Porque não tem como você pedir pra ele ser autocrático. Não tem como você pedir pra ele não ser democrático, o teu chefe, né? Você tem que entender que ele também tá cumprindo o papel que ele quer ouvir vozes. Você tem a obrigação de falar. Eu não tô dando a dica aqui para as pessoas não falarem. Eu tô dizendo que eu provavelmente faria se eu ficasse acuado e desesperado. Eu ia aceitar e não ia discutir. Então parece que é meio que uma situação assim, igual o banho gelado, né? Dá pra tomar, mas, porra, cara, 30 segundos, né, cara? Não dá pra ficar em 10 minutos. Então, assim, se o cara estiver fazendo muito, ele vai traumatizar a equipe dele. Então, eu também acho que vai fazer o efeito inverso. Tem gente que gosta. Mas você acha válido dar esse feedback pro chefe? Na hora, no momento do feedback? Assim, fulano, eu acho que você às vezes é muito democrático. Acho que não vale a pena. Jamais. Né? Não vale. Porque... Não. Nunca faria. Quem é você na fila do pão? Nunca faria. Pra falar. Nunca faria. E isso é uma coisa interessante que a gente tá fazendo esses episódios sobre estilos de liderança. Não se torne aquele líder xarope que segue receita de bolo de estilos de liderança e toda vez que for tomar uma decisão, cite os estilos de liderança, ou siga a cartilha. Afonso, 2018. Ou siga a cartilha no sentido de agora preciso ser comunicativo e criativo, né? Tipo, não, isso é uma coisa que é input igual o chatbot GPT. Coloque dentro da sua mente os estilos de liderança, existem esses estilos, e pode até vir uns inputs na sua mente, tipo, nossa, agora nessa decisão eu fui bastante coercitivo. Ok, mas guarde pra você, minha opinião, né? Minha humilde opinião. Que tem pessoas que nem a Marlene Matos, ela tem que ouvir isso. Ela tem que entender que existe um estilo que é diferente do dela e que funciona. E que você, igual no MMA, né? Quanto mais artes marciais você dominar e você ter o feeling, o sentimento, o timing de decidir usar esse estilo nesse momento aqui que tá mais favorável, é legal. Eu já usei, você pode, quem me conhece pode falar assim, nossa, o Albino é zero democrático. Mas eu já usei direto esse estilo, em vários momentos, que eu acho que é super favorável. Não, pra motivar, é super motivador. Vou dar um abraço aí, um abraço pro pessoal da Britânia que me escuta, da minha equipe, em especial ao Guilherme e a Luana, que falaram pra mim que estão escutando o Liderai, gostaram do nome, polêmico, gostaram da nova roupa, falaram assim, nossa, né? Puxa, Albino, bem legal, o podcast deu uma cara nova, parece que ficou profissional. Palavras do Guilherme, parece que agora ficou profissional. Eu também escutei esse feedback aí, cara. Falaram, pô, que legal, tá profissionalizando, né? Não é legal isso? Então, e daí ele dá esse exemplo, né, que, por exemplo, a gente tava com uma dificuldade lá, com o Guilherme lá, um problema que a gente tava resolvendo. Eu falei assim, puxa, cara, é muitas vezes melhor eu ouvir a opinião desse cara do que eu sair falando como tem que fazer. Porque dá tempo. Então assim, Guilherme, o que você faria pra resolver esse problema? Que era lá de a gente melhorar o programa do 5S. Cara, o cara trouxe ideias que eu nem imaginava. Então eu acho que pessoas como a Marlene Matos, ela deveria entender, né, que existem momentos que dá tempo de fazer isso e que o resultado é interessante, vale a pena usar também. Então eu, que não tenho muito esse perfil, tenho usado em momentos, por exemplo, em que a solução não está tão óbvia, ou está no momento de você expor positivamente um cara, ou testar um cara da tua equipe,
vem cá, fulano, o que você acha disso? Então você tá soando democrático, mas você tá testando, cara. Posso te dizer, é ruim, é lento o estilo, mas é muito pior ter âncora no teu barco. As âncoras hasteadas que tá puxando o fundo do barco e não faz o barco andar. Ter esses caras na tua equipe aí, que só faz o que você manda, e que te dá tapinha nas costas e que te elogia, esse cara aí tá te ferrando, cara. Você, gestor, se tem um cara na tua área que tudo que você fala ele concorda, tudo ele vai e faz, e ele não questiona, ele não traz ideia, ele não participa, ele não te alerta, cara, você tá mal assessorado. Você tá muito mal assessorado. E o estilo democrático serve pra testar também esses caras. Ó, tem várias situações que eu já tive em equipe que quando eu cheguei pros caras e falei assim, e aí, ideia, gente, vamos lá. A galera não fala. Por quê? O cara tá falando assim, isso aí é problema do meu chefe, ele que decide o que eu tenho que fazer. Então assim, ostra feliz não faz, não produz pérola. Você vai criar um mar aí de... E não é, quando a gente escuta isso, fala assim, então eu vou ferrar minha equipe. Não é isso, porra. Tá entendendo errado. Se você não cria a situação da areinha lá e fala assim, amigo, ostrinha, tá aqui a areinha. Ô povo, estamos com esse problema aqui. Quem que vai trazer a solução? Fala aí, André, o que você acha desse assunto? O que você faria de diferente? É num ambiente democrático, mas você tá estimulando os caras. Tá puxando os caras pra fora do ninho. Lembra do molejo, cara. E outra? Diz aí, Albino, o que você vai fazer, cara. Porra, mano. E daí aquela história, né? Eu penso assim, o democrático não precisa estar mais lá, porque daí a equipe já tá tomando decisão sozinha. E o meu grande objetivo do gestor é se tornar inútil, para que você ocupe uma posição maior ou uma outra área. E eu tenho isso como meta. A minha área que eu faço gestão, eu quero que ela ande sem mim. Eu quero que eu me dê outros desafios. Pô, relação de cativo não é sequestro, não sequestrei eles, né? Não são refém meu. Quero desenvolver os caras. Eu acho que a palavra-chave é essa, Albino. É dar o caminho para que as pessoas se desenvolvam, cara. É isso, cara. Posso fechar o episódio com uma frase? Por favor. Ó, frase do General Patton. Ele diz o seguinte: peça para uma pessoa fazer algo e ela fará. Pergunte para essa pessoa, né, o que ela acha, ou diga o que você precisa. Não é mande fazer. Diga o que você precisa e se surpreenda com a criatividade. Nós estamos falando de um general, gente. Um cara, né, um general. Então eu foco no fim, né, cara? Não é foco no meio, né? Então eu acho que se o líder democrático pensar no Patton e pensar em vou reunir minha equipe e falar assim, galera, nós precisamos atingir esse resultado, como que vai ser? Mestre dos mares, cara. E não precisa ser democrático bananão, lentão, que também não dá opinião, que também não força a galera, né? Tem que dar uma puxada e falar assim, pô, Wellington, e a ideia aí não vai sair, cara? E a tua? A tua opinião, pra ti tá bom aqui? Então você pode dar uma misturada aí num agressivo, uma 10% agressivo, 20% autocrático e democrático 80% numa determinada situação. Eu acho que é nossa função estimular e ativar as pessoas. Se a gente deixar todo mundo na zona de conforto, as pessoas vão ficar eternamente deitadas. Perfeito. Falou, pessoal. You win. Perfect. Tenha uma boa vida. Paz. Até o futuro. Tchau. Falou, pessoal. Paz. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.